Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Ontem a gente inverteu a ordem dos vídeos porque eu dei uma análise aqui para vocês sobre o caso Marielle Franco. Pois bem, a gente vai voltar a falar desse assunto. Tem novas situações acontecendo, mas vai ficar para o próximo editorial. Nesse editorial, eu quero falar ainda sobre um caso que eu já havia comentado no editorial passado com vocês, sobre o caso do padre Júlio Lancelotti. Eu fiz uma explicação para vocês sobre o que estava acontecendo, sobre o caso que foi enviado agora para a Arquidiocese de São Paulo. Então, vamos relembrar isso aqui. O padre Júlio Lancelotti, ele trabalha com ONGs no centro de São Paulo. Um vereador queria abrir uma CPI para investigar essas ONGs. É o vereador Rubinho Nunes. E o Rubinho Nunes, nessa ONG, nessa CPI das ONGs que ia se abrir, ele queria fazer investigações contra o padre Júlio Lancelotti. E disse que tinha denúncias a fazer contra o padre Júlio Lancelotti. Então, ele informou que recebeu um vídeo e nesse vídeo havia cenas de cunho sexual entre o padre Júlio Lancelotti e um menor de idade. Então, o Rubinho Nunes mandou fazer uma perícia. Nessa perícia, o perito afirmou categoricamente que o vídeo é de 2017 e que sim, tratava do padre Júlio Lancelotti e que o vídeo é verdadeiro. Entretanto, a revista Fórum mandou fazer uma perícia também. E na perícia que a revista Fórum, que é uma mídia de extrema esquerda, mandou fazer, a perícia dizia que não dava para caracterizar que era o padre Júlio Lancelotti e que o vídeo poderia não ser tão verdadeiro assim. Tá, a grande situação é que a Arquidiocese pediu para o presidente da Câmara Municipal de São Paulo mandar todos esses vídeos e todas as denúncias lá para a Arquidiocese. Outra coisa que me chamou a atenção é que nenhum, mas absolutamente nenhum jornal, além da Revista Oeste, tratou do caso e da perícia realizada. Até agora. Porque agora todos os jornais estão falando. E como? Da forma que eu falei para vocês, é bem provável que qualquer denúncia nesse sentido não mandasse. E realmente não mandou. Vamos começar com a matéria da Folha de São Paulo. A Arquidiocese de São Paulo arquivou a investigação sobre o padre Júlio Lancelotti. A Arquidiocese de São Paulo afirmou que arquivou a investigação sobre o padre Júlio Lancelotti, alvo de denúncias de conteúdo sexual por parte da presidência da Câmara Municipal. Em nota, a Arquidiocese afirmou não ter convicção suficiente sobre a materialidade da denúncia. Citou um parecer lá de 2020 do Ministério Público sobre o mesmo caso. E aí, diz que o vídeo que foi enviado pelo presidente da Câmara não vai ser analisado porque eles não confiam na perícia que foi feita, dizendo que era o padre Júlio Lancelotti. O jornal Metrópolis também analisou o caso e disse: a Arquidiocese diz que vídeo contra o padre Júlio é antigo e foi arquivado. Então, uma das informações é que o vídeo já é antigo, então já não tem mais que apurar, então ele não vai reabrir o caso que o Ministério Público já tinha analisado. A Arquidiocese de São Paulo divulgou nota nessa terça-feira afirmando que o vídeo é enviado pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que é do União Brasil, o mesmo partido do Rubinho, no início do mês, com suposta denúncia contra o padre Júlio Lancelotti, tem o mesmo conteúdo que foi divulgado em 2020. Então, não tem nada novo e só a perícia não era suficiente. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa, tá? A Jovem Pan também tratou da matéria agora. Antes, sobre o caso da perícia, ela não tratou disso. Agora, sobre a arquivação, sim, a Jovem Pan falou que está arquivado. Então, agora todos os jornais estão repercutindo aqui que a Arquidiocese arquivou. O grande fato aqui, o grande ponto aqui, é que eu já tinha dito para vocês que isso aqui seria arquivado. Só para você ter uma noção, houve manifestação de todas as searas a favor do padre Júlio Lancelotti para que essa CPI nem acontecesse. Para você ter noção, o Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo. Ele ligou, e ele é o apoiado por Bolsonaro, tá, pessoal? Só para deixar claro aqui, Tarcísio, Bolsonaro apoiam o Ricardo Nunes a pedido do Costa Neto.
E o Ricardo Nunes ligou para o presidente da Câmara e pediu para não ter essa CPI que apura as ONGs que atuam na Cracolândia por causa do padre Júlio Lancelotti. Para você ter uma noção da força do padre Júlio Lancelotti, da força que a esquerda tem com o padre Júlio Lancelotti, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ligou para o presidente da Câmara e ligou para o padre Júlio Lancelotti, dizendo que ia dar todo o apoio político para o padre Júlio Lancelotti. É lógico que a oposição questionou e questionou muito. Afinal, o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode dar apoio político ou interferir em questões políticas ligando para alguém que está sendo acusado ou investigado numa CPI. E isso aí chamou muita atenção, a oposição criticou muito, mas é o Brasil, né? E você sabe como funciona o Brasil. Então, resumindo o fritar dos ovos aqui, o caso do Rubinho Nunes contra o padre Júlio Lancelotti acabou arquivado. E aí, eu citei a coragem do Rubinho Nunes em enfrentar alguém tão forte quanto o padre Júlio Lancelotti. E uma coisa é certa, é questão de tempo. Esperem que o Rubinho Nunes, por fazer o seu papel, que abriu uma CPI, vai sofrer retaliação por isso. É questão de tempo. É só analisar e ouça o que eu estou te falando. Vamos lá. Outra matéria que eu quero falar com vocês aqui. Ó. Essa matéria é do Brasil de Fato. E aí, olha só como, durante a gestão Bolsonaro, foi tratada a questão da militarização. Bolsonaro colocou mais ou menos 3.000 militares. Acontece que toda a mídia de esquerda tratou da seguinte forma. Entenda como um governo militarizado corrói a democracia brasileira. O protagonismo de militares na gestão Bolsonaro compromete as políticas públicas e cria um ambiente de ameaça golpista no Brasil. Essa matéria é de 2021. Então, essa matéria é clara. Militar no governo ameaça a democracia. Pois é, o Globo também citou aqui, ó, o número de militares na ativa no governo Bolsonaro cresce 13%, ou seja, estamos com a democracia ameaçada. Afinal, esses militares podem ser golpistas aliados do Bolsonaro e isso corrói a democracia. A Folha de São Paulo também tratou do tema. Vamos lá. Entenda a militarização do governo Bolsonaro e as ameaças que isso representa. Então, essas matérias são todas de 2021, mostrando para você o quanto os militares são uma verdadeira ameaça se estiverem com Bolsonaro. Pois é, porque quando estão com Lula, a história é outra. Lula, essa matéria de agora, amplia o número de militares no governo, após críticas e início tenso. E sabe o que me chama a atenção aqui, me chama muito? É que eles não trataram como uma ameaça, eles não trataram como uma corrosão da democracia, agora não. Agora é o certo a se fazer. O Lula tá certinho. Sabe por quê? Olha só, os cientistas políticos, aqueles totalmente imparciais, como por exemplo Christian Lynch, que é o da matéria da Folha de São Paulo, professor da IESP e da UERJ e pesquisador da Casa Rui Barbosa, disse que a oscilação nos números reflete a necessidade do Lula de afastar os militares ligados a Bolsonaro, mas manter uma boa relação com a caserna. Ou seja, na visão da esquerda, militar no governo com Bolsonaro, risco de golpe e corrosão da democracia. Militar no governo com Lula é manter a boa relação com a caserna, com os militares. E aí, pouco importa se há algumas relações críticas do Lula com Maduro, com algumas autocracias ao redor do mundo e essa vinculação aos militares, né? Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes. Esquece essa história de que militar é de direita. Esquece isso. Afinal, o Maduro está no poder e tem a força que tem por causa de quem mesmo? Dos militares. Então, quando eu critiquei, eu via gente pedindo faixa de intervenção militar, eu critiquei. E vocês me criticaram. Disseram que não pode fazer isso, militares são a nossa salvação. E eu critiquei e falei, isso que vocês estão fazendo
é errado, assim como muitos outros criticaram também e foram chacoalhados lá na época. Mostra aqui uma coisa para vocês. Militar de esquerda é bom, militar de direita é golpista e merece ser eliminado. É o que o sistema quer. Entenderam de uma vez por todas, né? E os militares, sim, estão do lado da esquerda agora. Vamos lá. Outra questão que vocês precisam entender. Lembra do Nando Reis? Eu até gosto das músicas do Nando Reis, Cego do Castelo, dentre outros. Mas vamos lá. Ele é de esquerda. E aí, quando o cara não tem um alinhamento com você, você até desanima de ouvir, não é isso? O Nando Reis, durante um evento público, pago com dinheiro público, falou que o Brasil só vai ficar bom quando o Bolsonaro for preso. Acontece que um vereador está pedindo a suspensão do cachê de Nando Reis, por fala contra o Bolsonaro. O vereador Leonardo Dias, que é do PL de Alagoas, pediu à prefeitura de Maceió a suspensão do pagamento do cachê do cantor Nando Reis em razão de uma fala contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em ofício encaminhado ao prefeito João Henrique Caldas, esta segunda-feira, o parlamentar pede que seja apurado se houve conduta ilícita por parte do artista em sua apresentação no Festival de Verão de Maceió, realizado no último domingo. Durante o evento, Nando Reis defendeu a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, dinheiro público feito para show, que eu já acho um absurdo. Já falei milhares de vezes para vocês que eu sou totalmente contra artista receber dinheiro público enquanto falta respirador, enquanto falta maca, enquanto falta medicamento, enquanto falta saneamento básico, prefeito gastando com show. Eu sou avesso a isso. Já falei para vocês milhares de vezes. E alguns dizem, você é contra a cultura? Sim, eu sou. Contra a cultura definida pelo Estado. Para mim, cultura é a sociedade que define. O Estado só vai mexer com cultura depois que tem dinheiro sobrando, depois que você tem esgoto na sua casa, depois que você tem saúde de qualidade. Aí sim o Estado pode falar em cultura. Mas há outras prioridades muito maiores do que cultura. Pelo menos é a minha visão. E aí, quando o Estado investe em cultura sem precisar, já é um ponto, e usa esse investimento para fazer política ferindo o princípio da impessoalidade, aí, meu amigo, é porque a coisa está totalmente errada. Eu dou parabéns aí ao vereador que deu a entrada, só que a gente sabe muito bem que aqui é Brasil e não vai dar em nada. O cachê gordo e bonitinho vai estar na conta, como sempre teve. Afinal, os companheiros precisam se alimentar, né? A pena é que é com dinheiro dos impostos. Grande abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.